Então, estrutura dos sólidos cristalinos. Vamos entender primeiro qual que é a diferença entre um material cristalino e um material amorfo. O material cristalino é quando os átomos estão dispostos em um arranjo que se repete ao longo de uma distância, né? Uma distância longa de uma forma padronizada. No material amorfo, não há essa repetição e nenhum padrão no posicionamento desses átomos, e também eles vão estar a uma curta distância. Por exemplo, nesse exemplo A e B aqui, a gente consegue ver que não há uma padronização nos átomos, certo? Na letra C aqui, de certo modo, a gente pode ver que há uma organização e um padrão nesse arranjo, mas a uma curta distância. No exemplo D aqui, temos uma representatividade perfeita de um padrão de arranjos em rede, né? Um exemplo de material cristalino e a longa distância. A estrutura cristalina ela pode vir da mais simples para a mais complexa. Para representar de uma forma que essa estrutura cristalina se repete, a gente tem essa representação aqui dos átomos em esferas e também em formas geométricas, certo? Na hora de representar uma estrutura cristalina, a gente vai representar os átomos em esferas. É claro que essa não é a realidade física do átomo. Mas essas figuras tridimensionais aqui, com átomos arranjados, levam o nome de retículo cristalino ou rede, tá? Por quê? Porque cada esfera dessa tem a mesma característica que todos os outros pontos que há nessa estrutura. Esse igual a esse igual a esse igual a esse, enfim. O cristal ele está ligado a uma repetição a uma longa distância, mas a gente pode representar por uma unidade mínima, que é chamada de célula unitária. Então, para conhecer o arranjo total desse cristal, basta a gente conhecer o arranjo do átomo dessa célula unitária. Quando a gente vai ter uma estrutura grande de um cristal e a gente vai ter que retirar essa célula unitária, a gente vai ter que cuidar de algumas coisas. A gente vai ter que escolher a menor célula que tem a maior simetria, a maior quantidade de ângulos de 90 graus, eixo de mesmo comprimento e a menor área. Essa célula unitária ela pode estar organizada espacialmente de várias formas geométricas, como a gente pode ver aqui nas 14 redes bravais. Mas as que a gente mais vai ver aqui é a cúbica simples, a cúbica de corpo centrado e a cúbica de face centrada, certo? Então, a cúbica simples, ela é representada nos átomos em cada vértice, como vocês podem ver ali, elas são cortadas mais que pela metade, né? Elas são representadas por 1/8 em cada átomo. E para a gente saber quantos átomos essa célula unitária tem, basta a gente contar, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 8 aqui. A gente tem que multiplicar por 1/8. Então, totalizando essa célula unitária aqui, ela tem um átomo. Nós também podemos contar o número de coordenação. O que é o número de coordenação? É o número dos vizinhos. Como vocês podem ver ali embaixo, ó, essa representatividade aqui, ó. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 vizinhos. Então, totaliza 6 números de coordenação. A cúbica de corpo centrado, a gente vai ter um átomo inteiro aqui dentro, certo? Então, a gente tem um átomo aqui, mais totalizando um átomo de cada vértice. Então, essa célula unitária tem 2 átomos na célula unitária. O número de coordenação, basta a gente pegar esse átomo aqui e contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ele tem 8 vizinhos, então ele tem 8 números de coordenação. A face centrada é um pouquinho mais complexa. Como vocês podem ver, em cada face ela tem meio átomo. Então, a gente vai contar um átomo, 2 átomos, 3 átomos, mais um átomo dos vértices. Então, essa célula unitária, ela tem 4 átomos.
Agora, o número de coordenação, a gente tem que pensar que isso aqui ela vai se multiplicando igualmente em cima, embaixo, né? Então, para contar o número de coordenação, basta a gente contar quanto a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, a gente tem 12 átomos aqui, né? Então, temos 12 números de coordenação.